Olá e bem-vindo. Mais uma edição do Coach's Corner de quinta-feira, Baseball Blue Book, realmente fazendo uma análise profunda sobre o beisebol universitário. Recebemos muitos pedidos de pessoas, famílias e estudantes atletas, provavelmente mais do que qualquer outra pergunta. Como o portal de transferências afeta as divisões 2 e 3 da NCAA, assim como as escolas da NAIA? Hoje faremos uma análise aprofundada da divisão 3 da NCAA. Quando eu era técnico no Becker College, no início dos anos 2000, enfrentamos a Keystone College em Fort Pierce. E eu me lembro do nosso time ficando muito intimidado, porque a Keystone tinha caras grandes, caras físicos, que conseguiam rebater forte, arremessar e jogavam do jeito certo. E isso é um mérito da comissão técnica deles. E hoje está conosco o técnico assistente, um dos assistentes e coordenador de recrutamento da Keystone College, Johnny McGarvey. John, obrigado por estar conosco hoje, capitão. Agradeço o seu tempo. Sim, obrigado, Walter. Estou muito animado por estar aqui. Bem, isso, sabe, eu realmente queria me aprofundar e entender melhor, porque nas redes sociais, especialmente no Twitter, eu sou perguntado o tempo todo: ei, podemos ouvir alguns técnicos da Divisão 3 falando sobre como o portal está afetando a Divisão 3? Isso tem algum efeito? E antes de eu entrar nesse assunto, antes de a gente ir por esse caminho, quero compartilhar com as pessoas, sabe, a gente costuma falar sobre beisebol universitário e todo pai quer ir direto para a divisão 1, para o Power 5. E eu sempre tento enfatizar que existem muitos outros níveis na NCAA e muitas outras divisões. Mas quando se trata de beisebol em nível universitário, a divisão 13 da NCAA provavelmente é a mais incompreendida de todas. Keystone College, 19 títulos consecutivos de divisão, campeonatos de conferência. E hoje vamos discutir sobre os elencos, de onde eles vêm, como são montados, o portal, transferências, todo esse tipo de coisa. E, Johnny, quero que você comece nos contando um pouco sobre o Keystone College e a comissão técnica para começar. Então, o Keystone, quando a sequência começou, era originalmente uma faculdade de 2 anos. Então, nós sempre fomos construídos em torno do tipo de jogador vindo de faculdade de 2 anos ou por transferência, certo? Nosso treinador principal, o técnico Shevchi, que agora é técnico na Cape Cod League, ele está lá há bastante tempo. Ele já ganhou alguns campeonatos lá, já viu mais de 20 caras, muito mais. Eu estou, sabe, falando bem menos do que o número real, mas ele já viu escolha de draft atrás de escolha de draft, certo? Quero dizer, a Cape Cod League é a meca do beisebol de verão. Atrás dele está Ryan Smythe, nosso treinador principal associado e também é técnico na Cape Cod League. A primeira temporada dele foi no verão passado, então temos 2 técnicos na equipe vindos da Cape Cod League, o que é algo inédito. Eu não acho que exista uma escola no país que possa dizer isso. Certo. Sabe, mas além disso, temos 10 caras diferentes na nossa equipe, cada um desempenhando um papel vital. Na parte do arremesso, né, o técnico Gary Ruby, ele trabalhou 30 anos como coordenador das ligas menores na MLB, passando por 5 times diferentes. Ele é nosso conselheiro sênior de arremessadores. Nosso técnico principal de arremessadores, técnico Del Rosso, ele é o técnico de arremessadores do Brewster, junto com o técnico Chevy lá em Cape Cod. Então você tem um cara assim para trabalhar junto. Eu, pessoalmente, sou gerente geral na BCBL, uma liga de verão lá em Myrtle. Todos nós temos diferentes históricos de conexões pelo beisebol de verão e pelo beisebol profissional. Mas também quero dizer, você está falando de uma equipe com mais de 100 anos de experiência somados entre todos nós, que pode se unir e trabalha muito duro pelo jogador. Aqui na Keystone focamos bastante nisso. Muitos treinadores hoje acreditam que os jogadores trabalham para eles ou para o programa. E com a gente não é assim, certo? Nós somos um recurso para os jogadores. É isso que estamos tentando ser. E eu acho que isso é algo importante que diferenciou a Keystone ao longo dos anos. É por isso que a sequência continua, porque quando você dá esse tipo de respeito aos jogadores, eles obviamente devolvem muito respeito para você. Isso ganha mais significado e se volta mais para a família, acho.
E eu acho que é realmente importante não subestimar a importância das trajetórias de toda a comissão técnica da Keystone. Então, sabe, muitos pais sempre associam o beisebol universitário com essa mentalidade de divisão I, mas pense nos contatos, pense em como você pode promover os jogadores não só para universidades de nível mais alto, se assim desejar, mas também para olheiros. Quero dizer, há muita experiência, tanto do ponto de vista das ligas de verão quanto profissionalmente em Keystone. Bem, nós tivemos o maior número de jogadores escolhidos no draft na Divisão 3 nos últimos 20 anos. Tivemos 8 escolhidos no draft, mais 2 contratados como agentes livres e mais de 40 indo para ligas independentes, certo? Então, as conexões profissionais, quando o técnico-chefe liga para alguém, eles atendem o telefone, certo? Isso é tão importante nessa indústria que eu acho que muita gente mais jovem não entende que estamos em um ramo onde seu valor depende muito de quem você conhece, certo? Há arremessadores que chegam a 145 km por hora pelo país e passam despercebidos por não terem um técnico que os indique para o próximo passo ou dê uma referência. Eles não têm um técnico que lute, trabalhe ou faça isso por eles. Acho que o técnico-chefe fez um ótimo trabalho aqui. Ele realmente promove muito bem seus jogadores. Ele também entende os diferentes níveis dos jogadores. Acho que o que ele diz tem muito peso para muitos olheiros. Se o técnico-chefe dá o aval a um jogador e afirma que ele tem nível profissional, então ele realmente tem esse nível, certo? Tipo, acho que isso também é importante de entender, que é a reputação dele como treinador principal, como comandante em campo. Não tem muitos caras no nível da Divisão 3 que tem esse tipo de reputação em qualquer nível, sinceramente, que tem esse tipo de reputação. Então, eu acho que isso é algo que definitivamente, sim, nos diferencia bastante, são as conexões, as redes, os recursos por trás disso, certo? Ajudar os caras aí para a Cape Cod League. Temos 2 jogadores no time que jogaram em Cape no ano passado por terem como referência o técnico Chev e o técnico Smythe. São 2 arremessadores na nossa equipe. Um é Quinn Holt, que lança entre 93 e 95 milhas por hora. Outro é o Valar, que você sabe chega a 92 milhas por hora, certo? Então, tem 2 caras que você não imaginaria que estariam no nível D3, mas estão aqui, estão nos ajudando e estão fazendo grandes coisas que muitos outros caras que talvez estejam em uma escola D1 não podem dizer que já fizeram. Eu acho que é importante você compartilhar isso com a gente agora. A gente fala sobre esses 2 atletas em particular, mas o seu elenco é literalmente da costa leste, costa oeste, Canadá, Porto Rico. Quero dizer, é realmente muito diverso, sabe? A escola em si fica a cerca de 24 quilômetros de Scranton, Pensilvânia. Então, quando alguém pensa em beisebol universitário, talvez não pense em Scranton, Pensilvânia, mas o seu elenco está literalmente espalhado, sabe? É internacional, de certa forma. Estamos recrutando em nível internacional. Temos caras no nosso time da República Dominicana, temos caras da Venezuela. Na verdade, um dos caras da Venezuela, enquanto esteve aqui, conseguiu a cidadania aqui nos Estados Unidos, o que é outra coisa legal, sabe? Que a gente comenta que é esse lado cultural da coisa. Temos caras vindo lá de Seattle, muitos caras da Flórida, praticamente de todo o litoral leste. Estamos representando um estado. E também tem treinadores que vêm de vários lugares, o que eu acho útil também, porque cada região tem sua própria cultura de beisebol, né? Vários estados diferentes também estão representados na nossa comissão técnica. Então, pela cultura, isso se torna sua casa, longe de casa, e você vai se abrindo mais para a diversidade. E todos nós acreditamos muito que uma bagagem diversa cria uma cultura produtiva, certo? Como há diferentes coisas que nossos caras conseguiram superar na vida e compartilhar uns com os outros, isso acaba fortalecendo ainda mais esse vínculo. Então, você está certo. Ter gente do país inteiro e do mundo todo é definitivamente algo muito único sobre o nosso programa também. Bem, Uma das coisas que os pais querem começar a entender, e acho que está na hora de a gente mergulhar nesse assunto, né? O portal de transferências. Não é só um programa da Divisão 1 tirando atleta de outro da Divisão 1. O portal de transferências tem um impacto direto, sabe, em todo o beisebol universitário,
mas vamos falar sobre isso da divisão T6 para a divisão Primo e da divisão Primo para a divisão T6. Fale um pouco para a gente sobre como o portal impacta o seu recrutamento. Certo. Então, com a nossa sequência, a nossa mentalidade não é que vamos reconstruir, certo? Então, ou não é que vamos reconstruir, vamos repor o elenco em vez disso, certo? Porque estamos tentando chegar no próximo ano, certo? Queremos manter essa sequência na conferência. Então, o nosso elenco é formado principalmente por atletas transferidos. Recebemos muitos atletas transferidos da Divisão 1, Divisão 2 e Juco vindo para a nossa escola. Então, dito isso, muitas vezes os estudantes do ensino médio não percebem que, mesmo no nível da Divisão 3, eles estão competindo contra alguém que já provou seu valor, certo? Uma pessoa que, você sabe, o peso médio no beisebol universitário atualmente é de 195 libras. Alguém mais físico, com os anos extras pela Covid, faz com que jovens de 17 ou 18 anos, que seriam calouros, compitam contra atletas mais velhos, que têm 22, 23, 24 anos, esses são homens adultos, certo? Como caras que já ganharam massa, caras que agacham com mais de 180 quilos, caras que já fizeram levantamento terra com mais de 180 quilos. Quero dizer, você está enfrentando um homem adulto, você está competindo por uma vaga no elenco contra um homem adulto. Acho que muitos estudantes do ensino médio não percebem tudo isso. Recebemos transferidos da divisão IME, Gundo e Juco que vêm para cá. Há cerca de 18 meses, todos nos reunimos quando o portal começou a ficar agitado. Todos nós sentamos em uma sala e percebemos que, para continuar com esse sucesso que temos, precisamos mudar a forma como recrutamos, e é uma forma não tradicional de recrutar. Também há quem está no ensino médio e poderia ir para uma faculdade da divisão IN, mas seria apenas o arremessador número 13, 14 ou 15. Talvez a escola não ofereça muita bolsa para eles. Se eles vierem para a gente, vão estar entre os 10 melhores caras que vão arremessar innings importantes e de qualidade. E o que conseguimos adaptar no nosso recrutamento é que agora estamos utilizando nossa rede de contatos para ajudar esses caras a se transferirem para um nível acima, certo? Então, o Quinn Holt, de quem falei, arremessa entre 93 e 95. Ele provavelmente não voltará no ano que vem. Tudo bem, pois é o melhor para o jogador, certo? É provável que no ano que vem, se ele não for selecionado no draft, o que é possível, embora haja grande chance de ser, ele jogue em uma Power 5. Outro jogador transferido chegará no meio do ano. Ele está chegando com o mesmo objetivo, tentar entrar em uma universidade da divisão 1 com nível acadêmico mais alto. Ele vem para cá por um semestre, deve arremessar mais do que faria e assim pode se transferir para um nível mais alto, certo? E isso é algo que podemos fazer de forma diferente. Não existe outro programa, nenhum Juco no país, nenhum outro programa no país que possa dizer que tem 2 técnicos da CAP na equipe. E posso te dizer agora, quando o técnico Chevy ou o técnico Smythe ligam para alguém, a pessoa atende na hora. E isso é algo que nossos jogadores estão começando a aproveitar agora. As redes que conseguimos criar como comissão técnica, os recursos e o sucesso. E eles vão vir para cá, arremessar mais entradas, arremessar entradas de qualidade, vão poder provar que são aquele cara de quem falam, receber o desenvolvimento necessário cedo, subir de nível e chegar à faculdade da Divisão 1, talvez a escola dos sonhos deles. Isso provavelmente está um pouco distante da realidade, não é? Mesmo se pudessem entrar nesse time sem bolsa e ser o arremessador número 14 ou 15, ninguém quer ficar no banco o ano todo, né? Então, por que não vir para cá como calouro, segundo anista, arremessar várias entradas e aí você se encontra, sabe? Depois dos seus 2 primeiros anos, agora você já se desenvolveu, agora você ganhou algumas milhas por hora na sua bola rápida, agora seus arremessos secundários estão caindo na zona onde você quer colocar, né? Essas são coisas que o pessoal do ensino médio ainda precisa desenvolver, né? Só alcançar a marca de 90, muita gente já está chegando lá. Então, só bater aquela marca de 90 ou só passar de 90, isso não significa que você é o arremessador de divisão 1 que você acha que é. Eu posso citar mais de 6 caras aqui que já passaram dos 90, sabe? Então, isso não significa necessariamente que você vai chegar lá e jogar. Todo treinador universitário vai dizer que você será o cara. Isso faz parte do processo. Acho que entender onde você está na hierarquia do elenco deles é algo que cada jogador e família precisa avaliar. Bem, acho que você tocou em um assunto que não discutimos o suficiente, que é o caso do jogador transferido que percebe que não está realmente na disputa neste outono,
vou descer para um programa, talvez como o Keystone, por 1 ou 2 temporadas, e depois vou reavaliar e subir de novo. Sabe, a gente fala sobre os atletas que estão fazendo transferência direta, mas raramente falamos sobre isso. E eu lembro quando tivemos o Eric da Salve aqui, e a gente discutiu bastante sobre os caras da UConn indo para Eastern Connecticut, e também teve alguns caras que vieram da Salve para o Boston College. Agora, você tem esse tipo de possibilidade, onde alguém pode ir para Keystone, talvez façam o primeiro e o segundo ano lá, e no terceiro ou até no ano de pós-graduação possam subir de nível. 1 ano de elegibilidade na divisão Premier, como citado, por motivos acadêmicos ou atléticos. 100%. E aí tem o outro lado que torna isso um pouco mais atraente. O que muita gente não percebe é que, por sermos uma instituição de 4 anos, nossos créditos são mais transferíveis para outras escolas do que os de algumas faculdades de 2 anos. Por sermos uma instituição da NCAA, temos mais recursos disponíveis no campus que os estudantes atletas podem utilizar para ajudar também no desenvolvimento deles como jogadores, certo? Então, com essas duas coisas, tanto do lado do desenvolvimento do jogador quanto do lado acadêmico, tendo créditos transferíveis, esses são 2 pontos importantes que às vezes os jogadores perdem quando escolhem o caminho do JUCO. E, sabe, isso não é uma crítica ao JUCO, é só a realidade do que conseguimos oferecer, certo? Nós temos os recursos no campus, há muitos recursos e financiamento disponíveis. Nosso centro de desenvolvimento de jogadores no campus está sendo ampliado atualmente. Acrescentamos 15 pés para deixá-lo maior. Estamos construindo um pavilhão no campus com uma gaiola de rebatidas dupla e montinhos de arremesso. Sim, vai se chamar Doc Mode Pavilion, o que é muito legal porque ele foi um diretor atlético lendário aqui, certo? Estamos construindo um pavilhão ao lado do campo no campus, que ficará disponível em breve. Atrás do campo central está a sala de musculação e sou responsável pela preparação física e condicionamento. Eu tenho formação em cinesiologia e conhecimento sobre como o corpo humano funciona. E quero dizer, já trabalhei com clientes com Parkinson e paralisia cerebral. Já trabalhei com atletas de todos os níveis, desde jovens até profissionais. Já trabalhei com diferentes esportes, certo? Então, já estive em ambiente clínico, já fiz trabalho pós-reabilitação. Primeiro, há o treinador de força e condicionamento na equipe, e segundo, a sala de musculação atrás do campo central, recursos que alguns programas não possuem. Estamos falando de uma divisão 3 em que, mesmo sendo recrutado para um programa da Power 5, talvez não tenha entradas importantes, você terá aqui os mesmos recursos que teria na maioria dos times de porte médio. Vamos comparar com eles, certo? Terá os mesmos recursos, você terá créditos transferíveis. E aí você vai ter pessoas que realmente podem ligar para essas escolas por você, te recomendar, lutar por você e indicar você para dar esse salto, certo? Então eu acho que o que a gente faz é bem diferente e é uma forma não tradicional de recrutamento, mas às vezes as pessoas acham que quando eu falo isso não é real, mas essa é a dinâmica atual. Os 5 piores arremessadores da maioria das escolas saem e os 5 melhores das melhores escolas vão para uma escola ainda melhor, certo? Então, essa é a realidade do recrutamento hoje em dia e tivemos que mudar e nos adaptar se quiséssemos sobreviver e continuar tendo sucesso, certo? Agora, você acha que esse vai ser o futuro? Você acha que esse é o modelo daqui para frente? Muitos pais querem saber, isso é algo por causa da Covid? Vai perder força em 1 ano? Não, acho que o portal de transferências vai continuar assim daqui para frente. Eu acho que pela visibilidade que o portal de transferências traz, a NCAA, não vejo eles voltando ao jeito antigo. Mas também, sabe, existem situações em que a transferência é o melhor para as pessoas. Tipo, eu vejo o tempo todo nas redes sociais que, sabe, as pessoas não são leais, X, Y, Z, isso e aquilo. Pra gente não tem nada a ver com lealdade. Mesmo os caras que vamos ajudar a seguir em frente, eles ainda vão nos agradecer. Eles ainda vão ser gratos pela experiência que tiveram aqui. Ainda somos gratos pelo tempo, experiência e contribuição deles ao programa. Pra gente não é questão de lealdade. Pra gente, né, é mais sobre o que é melhor para o jogador. Certo, então eu acho que o portal de transferências vai continuar sendo utilizado do jeito que está. Sendo sincero, na universidade, a maioria dos caras tem 4 anos ou mais para jogar. Certo.
Então, pessoalmente, se você está numa situação em que acha que não vai ter o tempo de jogo que deseja, eu pessoalmente acho que às vezes você realmente precisa reavaliar isso, considerar o portal e explorar outras opções. Então, para esse jogador que talvez não esteja jogando muito, que está pensando no portal, eu diria que se você sente isso com tanta força, faça. Se você acredita em um plano de desenvolvimento para jogar na próxima temporada, esse pode ser o melhor caminho para você, certo? Acho que individualmente vai ser diferente de pessoa para pessoa, mas não vejo a dinâmica do recrutamento universitário mudando agora. Bem, sabe, você e eu conversamos um pouco antes de começarmos e falamos sobre os programas de beisebol universitário de verão e o valor que eles têm em relação ao beisebol profissional. Sabe, a observação de talentos agora assume uma dinâmica totalmente nova. Eles querem ver, sabe, uma temporada completa de verão e eles meio que coletam esses dados e conversar com os pais e os estudantes atletas, não só sobre, sabe, Keystone e a equipe, falando de uma perspectiva de verão, mas também sobre o valor do beisebol universitário, e essa é a importância dessa temporada de verão. Então, eu vejo dois lados nisso agora, certo? Tem pessoas que, você sabe, vão para o centro de treinamento e treinam o verão inteiro, e tem pessoas que vão para o circuito de verão e há valor nos dois, certo? Se você quer ser um profissional, tem que começar a montar seu currículo dentro de campo, certo? Então, poder dizer que você joga na CAP faz parte de construir esse currículo. Poder dizer que você joga na NCBL, certo? Tipo, de novo, é outra liga de alto nível. Poder dizer que você joga nesse tipo de liga, você está construindo o seu currículo que vai te levar para o próximo passo, certo? Se você está lá na CAP, você tem todas as equipes da MLB lá em todos os jogos. Certo. Certo, existem 10 times diferentes na CAP. Em cada jogo, você tem todas as equipes da MLB lá. Além de todas as equipes da MLB estarem na CAP, as universidades do Power 5 também estão lá devido aos portais de transferência. Isso é algo que muitos não percebem. Muito dinheiro está sendo investido em acordos NIL, como $250 mil oferecidos na CAP, o que é uma loucura. Agora você recebe para jogar beisebol universitário, mas essa é a realidade. Para alcançar ligas assim, é preciso construir seu currículo. Por exemplo, sou gerente geral da BCBL, que tem uma temporada curta de um mês, onde meu time é mais utilizado para que se abrir um contrato temporário na CAP ou na NCBL. E eu tenho um cara que está dominando o verão inteiro, os números dele estão bons e ele está mostrando o resultado. Então, eles podem dar o salto. Começam na minha liga como início do currículo e depois podem entrar em um programa na NEC, na SCBL ou na Corporal ou nessas outras ligas de nível mais alto, certo? Mas você não chega lá sem jogar, não chega lá sem jogar em liga de verão. Então você tem o caminho de ir jogar beisebol de verão e também tem o caminho de ir para um centro de treinamento. Alguns caras não estão prontos para o beisebol de verão e tudo bem. Esse é o cara que deveria ir para um centro de treinamento e treinar. Você também não quer entrar em um time de beisebol de verão despreparado e ir mal, pois pode não ter outra chance. O outro lado disso também, que nem todo mundo entende completamente, certo? Tipo, o tempo todo as pessoas estão mandando e-mails, mensagens, ligando para o técnico-chefe, o técnico Delro ou o técnico Smythe para tentar entrar na CAP, e esses jogadores, na verdade, não estão prontos para isso. Se eles aceitassem esses jogadores na CAP e eles não fossem bem, poderiam ter prejudicado suas próprias chances também. Há dois lados nisso. Esse é o cara que talvez seja melhor ir para um centro de treinamento ou jogar em uma liga de verão mais competitiva para ele. Mas no final das contas, Quero que você fale sobre o centro de treinamento, sabe, no sentido de treino de força. então, quando eu falo de um centro de treinamento, quero dizer entrar mais no setor privado do beisebol agora, tipo entrar no lado do treinamento, entrar em uma instalação onde você pode treinar. Se eu sou um cara e, sabe, digamos que eu sou um arremessador destro e lanço entre 86 e 88, mas sou muito habilidoso e consigo eliminar muitos rebatedores, provavelmente ainda estaria melhor em um centro de treinamento. E aqui está o motivo. Esse parâmetro de 86 a 88 elimina muitos rebatedores, mas não impressiona no radar nem chama a atenção se você for para a CAP, certo?
Tipo, os caras lá na capa estão sempre lançando a 93, 95, 93, 95, se não mais, certo? Então, eu acho que, sabe, se você é um cara que precisa aumentar um pouco a velocidade para ser mais notado, esse é o tipo de cara que provavelmente se sairia melhor num centro de treinamento, em um ambiente controlado, trabalhando num programa para aumentar a velocidade do arremesso, certo? Se você já alcança esses números, eu não iria a um centro de treinamento. Se você está atingindo os melhores números e, sabe, está realmente competindo, sua velocidade está alta, você tem bons arremessos secundários e está conseguindo as eliminações e tudo mais. Esse é um cara pronto para jogar em uma liga de verão de alto nível, certo? Esses caras são um pouco diferentes. Agora vejo esses caras indo para um centro de treinamento, mas não entendo, pois não dá para ser selecionado no draft sem jogar uma partida. Então isso é outra coisa também, por isso comecei a falar sobre isso, porque você só pode fazer até certo ponto num centro de treinamento. É preciso provar que consegue eliminar rebatedores e alcançar os números exigidos, pois ninguém chegou à MLB apenas ficando num centro de treinamento. Correto. Se fosse assim, acabariam com todo o sistema das ligas menores e nunca fariam isso, certo? Então, o que os pais mais querem saber é o seguinte: eles ouvem você falando e dizem, ok, se o Keystone só está pegando transferências vindas de faculdades de 2 anos, por que eu deveria entrar em contato? Por que devo entrar em contato com uma universidade da Divisão 3? Então, como você quer que os pais e os atletas, estudantes que podem estar no ensino médio ou que estão no penúltimo ou último ano do ensino médio e que têm alguma habilidade, e eles realmente querem jogar em um programa como o Keystone e estar com esse tipo de comissão técnica que você tem. Como você gostaria de ser contatado? Então, há algumas maneiras diferentes pelas quais os jogadores entram em contato conosco. Somos muito ativos no Twitter. Nós temos uma presença enorme no Twitter e nos comunicamos muito por lá. Nossas informações também estão listadas no nosso site. Sim. O e-mail costuma ser o melhor meio, caso escolha essa opção. Às vezes eu conheço alguém na estrada e, se trocarmos números, conversamos por lá também. Mas eu acho que a melhor maneira de entrar em contato seria pelo Twitter. Para nós, seria pelo Twitter ou por e-mail. Agora, com os caras do ensino médio que estão vindo jogar com a gente, porque tem alguns caras que você sabe são calouros que vão chegar e jogar. Como no ano passado tivemos um garoto, Justin Mann, que foi o jogador do ano, ou o novato do ano. Desculpe, ele foi o novato do ano. Ele era um calouro pronto para competir imediatamente. É esse tipo que nos interessa. Apesar de ter ofertas da Divisão 2, ele escolheu vir jogar com a gente porque queria jogar imediatamente. Então, eu acho que ser capaz de avaliar a si mesmo e cada programa, jogador por jogador, programa por programa, eu acho que isso é importante. Sempre digo, se nunca foi a um jogo da Divisão 3, deveria haver 2 times regionais fortes jogando. Com certeza. Por exemplo, se você vier, um dos grandes confrontos anuais é contra a Misericórdia, que fica a cerca de 30 minutos e esteve em uma World Series no ano passado. Se você quiser ver beisebol de verdade da Divisão 3, venha nos assistir jogar contra a Misericórdia, certo? Esse vai ser um jogo em que você vai conseguir se autoavaliar, onde poderá comparar, certo? Mas nem todo programa no nível da Divisão 3 é como o nosso, né? Ou como o Mizzou, ou como o Salisbury. Nem todo programa é assim. Eu também acredito firmemente que existe um lugar para cada pessoa que quer jogar em nível universitário. Que se dedica para ser um atleta universitário. Não é uma extensão do beisebol do ensino médio. E eu não digo isso de forma negativa. Eu digo isso porque o beisebol universitário, na maioria das vezes, em qualquer nível ou divisão, exige comprometimento, sabe, do estudante atleta que está investindo tempo no desenvolvimento das habilidades, desenvolvimento físico e desenvolvimento do QI de jogo, porque o beisebol universitário é, como você mencionou antes, jogado por homens, treinado por homens, arbitrado por homens. Esse é um esporte de gente grande. E, sabe, a única coisa que separa uma escola da Divisão 1 de uma Keystone ou de um programa da Divisão 3 é a profundidade no grupo de arremessadores. É basicamente isso. Quero dizer, a Divisão 1 pode colocar
15 caras arremessando acima de 90 milhas por hora, enquanto uma divisão 3 pode ter 2, 3 ou 4 desses caras, e aí começa a entrar naquela faixa de 86 a 89, com alguns canhotos habilidosos. Então vamos colocar todas as informações de contato da Keystone, o Twitter deles, onde eles realmente têm uma grande presença. Eles procuram por caras determinados, aliás. Eles querem alguém com uma presença física forte e desejo de se destacar. É isso que define a Keystone. E o mais importante é que vamos colocar todos os perfis do Twitter deles. Tudo o que você precisaria como família ou estudante atleta para entrar em contato não só com o treinador McGarvey, mas com toda a equipe. Johnny, você tem camps que eles possam frequentar? Sim, normalmente organizamos um camp para prospectos, geralmente no outono. Então, no ano passado foi em outubro. Então, normalmente será por volta desse período. Estamos buscando aumentar nossos camps e organizar alguns camps para equipes para o próximo ano, coisas assim também. Mas o principal do que fazemos, grande parte do nosso recrutamento, onde fazemos muito do nosso recrutamento, é que viajamos bastante. Posso te dizer com certeza, no meu caso, eu saio o tempo todo, quase toda semana estou em algum evento e também vou a eventos durante a semana. E eu acho que os acampamentos são importantes. E também por recomendação, acho que você aprende muito sobre as comissões técnicas nos camps, certo? Tipo, você pode ir lá, na maioria dos camps haverá jogadores trabalhando lá. Você poderá ver a relação entre jogador e treinador e perceber nosso lado humano por trás do trabalho como técnicos. Somos muito próximos dos nossos jogadores. Então você vai ver isso em um acampamento com a gente e para algumas pessoas é disso que elas precisam. Nós não somos aquele tipo de treinador sargentão, sabe? Estamos tentando construir um relacionamento com o jogador para tirar o melhor dele. Então você vai ver isso em um acampamento, mas também vai perceber um pouco sobre a estrutura. Você vai conhecer diferentes instalações quando chegar ao campus. Então eu acho que os camps são sempre uma ótima maneira de se destacar. Quero dizer, um dos arremessadores, um dos poucos calouros que estamos recrutando agora para o próximo ano, alunos do último ano do ensino médio que serão calouros, ele veio ao nosso camp e se saiu muito bem no nosso camp. Por isso iniciamos o recrutamento com eles. Acho que os camps são bons e geralmente fazemos um no outono. Também queremos incluir camps para equipes no próximo ano. Bem, Johnny, quero agradecer por passar um tempo comigo hoje, e eu acho que é realmente importante para os pais terem uma boa perspectiva sobre todo o beisebol universitário, e eu posso atestar pessoalmente como treinador, sabe? Keystone é uma daquelas escolas que, se você tirar um tempo e tiver a oportunidade de ir assistir eles jogarem, eles jogam do jeito certo. Eles são extremamente bem treinados. Eles são um time disciplinado que joga com um nível de energia muito alto. Eles jogam do jeito certo todos os dias. E isso é uma verdadeira prova do trabalho da comissão técnica. Johnny, muito, muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Boas festas. Qualquer coisa que pudermos fazer por você a qualquer momento, por favor, entre em contato com o técnico Serrano ou comigo. Vamos garantir que todas as informações estejam na seção abaixo. Certifique-se como responsável de que, se tiver perguntas que gostaria que eu encaminhasse para o técnico McGarvey, por favor, envie para mim, seja por mensagem direta ou aqui na seção de comentários. E junte-se a nós na próxima semana. Vamos garantir que teremos Eric, Cressy vai se juntar a mim e ao Tyler e vamos discutir programas de exercícios de força para jovens quando começar, quais idades e assim por diante. Como o treinamento de força remoto pode beneficiar um estudante atleta. Johnny, obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Walter. Eu realmente gostei. Adorei. Obrigado. Tudo bem, capitão. Obrigado.